Você já se perguntou por que continua voltando para o mesmo abismo? Por que, mesmo jurando que desta vez será diferente, você acaba, quase sem perceber, cedendo ao mesmo impulso, repetindo a mesma dor, bebendo do mesmo veneno? Você já se olhou no espelho e, com os olhos marejados, pensou: o que há de errado comigo? Pois ouça bem, não há nada de errado com você. O que há é uma verdade dolorosa, tão profunda e tão antiga, que poucos têm coragem de encarar, mas que você sente queimando aí dentro, pedindo para ser ouvida. Essa verdade é a seguinte: o seu vício não é apenas um erro, não é apenas um defeito de caráter, uma falta de força de vontade, um fracasso pessoal. O seu vício é um grito, um chamado do seu inconsciente, implorando para que você veja aquilo que você tem evitado ver a vida inteira. E talvez seja por isso que você está aqui agora, escutando estas palavras, com o coração apertado e as mãos frias. Porque lá no fundo, você já sabe que não adianta apenas parar. É preciso entender por que você começou. A sua alma não é uma máquina que quebrou de repente. Ela é um sistema vivo. E quando ela sofre, é porque há algo dentro de você que foi esquecido, abandonado, rejeitado. É por isso que você não consegue simplesmente superar. Porque a substância, a compulsão, o comportamento, eles não são o verdadeiro problema. Eles são a resposta. Uma resposta torta, desesperada, inconsciente, mas uma tentativa, ainda assim, de preencher o vazio. Quando você se entrega ao vício, você não está apenas fugindo da dor. Você está tentando reencontrar algo que perdeu. Um pedaço esquecido de quem você é. Talvez seja a criança ferida que ninguém quis ouvir. Talvez seja a raiva que você foi forçado a engolir. Talvez seja o medo que você mascarou para parecer forte. Tudo isso vive em você, escondido nas sombras, esperando o momento de ser visto. E enquanto você não olhar para lá, a sua alma continuará pedindo socorro, mesmo que precise se machucar para isso. Não se engane, você não está viciado na substância. Você está viciado no alívio, no silêncio momentâneo do crítico interno, no esquecimento rápido da vergonha, no torpor que esconde, ainda que por instantes, o peso esmagador de ser você mesmo. Você não busca a garrafa, a droga, a distração. Você busca a si mesmo. Mas ninguém nunca te ensinou como encontrar esse você sem se perder no caminho. É por isso que eu digo que o vício não é uma fraqueza. É uma forma confusa de buscar o sagrado. É um ritual cego, sem guia, sem sentido, mas ainda assim uma tentativa de transcender a dor. E é também por isso que os métodos que tentam simplesmente arrancar o sintoma falham. Porque não basta tirar a substância da sua mão. É preciso oferecer algo verdadeiro no lugar, algo com significado, algo que nutra a sua alma, não apenas que a cale. A ferida que o vício protege não vai embora só porque você decide ser forte. Ela não desaparece porque você se esforça para ignorá-la. Ela só começa a cicatrizar quando você para de fugir e decide ouvir o que ela tem a dizer. Essa é a parte que dói. Porque ela vai te pedir para encarar memórias que você preferia esquecer. Vai te obrigar a se ver sem máscaras. Vai te colocar diante do abismo que você sempre tentou contornar. Mas é nesse abismo que mora a sua liberdade. Quando você tem coragem de descer até lá, algo começa a mudar. Você descobre que a dor não era um inimigo, mas uma mensageira. Que o vazio não era uma maldição, mas um convite. Que a sua sombra não estava ali para te destruir, mas para te lembrar de quem você é. O vício só existe porque você ainda não se permitiu integrar tudo isso. E enquanto você continuar tentando silenciar essas partes de si, elas continuarão falando mais alto do que você. Agora você já sabe, a cura não é perfeição. É inteireza. É olhar para tudo o que você escondeu. A vergonha, o medo, a raiva, a fragilidade. E dizer: eu vejo vocês. E vocês também fazem parte de mim. A partir desse momento, a luta começa a perder força. Porque você não está mais lutando contra você mesmo. É claro, vai doer. É claro, vai ser difícil. Mas você já aguentou tanta dor tentando evitar a verdade. Por que não usá-la para finalmente se libertar? A sua alma não quer que você se torne imune ao sofrimento. Ela quer que você se torne capaz de carregá-lo sem precisar se destruir. Então eu te digo, fique. Não fuja.
Ouça o que a sua própria escuridão tem para te dizer. Ela sabe o caminho de volta para você mesmo. E mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que pareça impossível agora, você vai descobrir que já tinha dentro de si tudo o que precisava para ser livre. Porque a maior mentira que te contaram é que você está quebrado. Você nunca esteve. Você só está incompleto. E esse processo de se tornar inteiro, é o verdadeiro milagre que você merece viver. E agora, respire fundo. Você não está sozinho. Nunca esteve. Bem-vindo de volta a si mesmo. E talvez agora, depois de ouvir esta verdade dolorosa pela primeira vez, você se dê conta de que tudo o que viveu até aqui não foi em vão. Cada recaída, cada madrugada em silêncio, cada vez que prometeu para si mesmo que nunca mais e mesmo assim voltou, tudo isso não foi apenas fracasso. Foi linguagem. Foi a sua psique tentando, do único jeito que sabia, chamar a sua atenção. Você achava que estava se sabotando, mas a verdade é que estava apenas tentando sobreviver. E essa consciência já muda algo dentro de você, não é? Porque se o vício não é um inimigo, mas um mensageiro, isso quer dizer que você não precisa mais tratá-lo como um monstro a ser vencido. Ele não está aqui para te destruir. Ele está aqui para te mostrar as partes suas que ainda choram no escuro. Aquelas que você empurrou para os cantos mais profundos do inconsciente, com medo de que elas fossem feias demais para serem vistas. Mas o que é feio para a sua mente consciente, é exatamente o que a sua alma quer integrar. E eu sei, você talvez ainda esteja pensando, mas como eu posso olhar para tudo isso sem me afundar ainda mais? E a resposta é um passo por vez. Um olhar por vez. Um mergulho de cada vez, sabendo que você não vai desaparecer por completo. Porque há em você algo maior, mais vasto, mais antigo que o seu medo. Algo que já sustentou você até aqui. Algo que você pode aprender a confiar de novo. Esse algo é a sua capacidade de testemunhar a si mesmo, de se tornar observador da sua própria dor sem imediatamente reagir a ela. E esse é um aprendizado que leva tempo, paciência e coragem. Mas ele é possível para todos, inclusive para você. Você já provou isso ao chegar até aqui, ao estar aqui comigo agora, ouvindo essas palavras em vez de buscar outro escape. Você precisa entender que o que dói mais no vício não é a compulsão, é a solidão, a sensação de ser incompreendido, julgado, excluído. Por isso, ouvir uma voz que te diz, você não está quebrado, já é um alívio imenso para uma alma tão cansada de lutar contra si mesma. Esse cansaço que você carrega não é preguiça, não é fraqueza. É a soma dos anos tentando ser alguém que você nunca precisou ser. E talvez, se você deixar, aos poucos possa abrir espaço para algo novo, um pouco de gentileza para consigo mesmo, um pouco de compaixão por quem você foi, um pouco de curiosidade por quem você ainda pode se tornar. E é aqui que começa o verdadeiro processo de transformação. Porque ninguém se cura odiando a si mesmo. Ninguém se cura repetindo as mentiras que o mundo contou sobre a sua dor. Você só começa a se curar quando decide ver a si mesmo de verdade. E ver-se de verdade não é fácil. Envolve encarar suas memórias, suas vergonhas, suas escolhas erradas, e também as injustiças que fizeram com você. Envolve perceber que muito do que você chama de vício não foi escolha livre, mas resposta a feridas profundas que ninguém nunca te ajudou a fechar. Eu costumo dizer que o caminho para fora do vício não é um caminho reto, é um espiral. Você vai e volta, repete padrões, cai e se levanta. E a cada volta nesse espiral, você aprende mais um pouco sobre quem você é. Você descobre mais uma parte sua que precisava ser acolhida. E um dia você percebe que o impulso de se machucar já não é tão forte. Que aquela voz que te chamava para a escuridão está mais baixa. E que há uma nova voz crescendo dentro de você. Essa nova voz é a do seu verdadeiro eu. Ela é suave, mas firme. Ela diz, eu ainda estou aqui. E eu não desisto de você. Essa voz é sua. E ela é a prova de que você ainda tem escolha. Por isso, eu te convido a não parar por aqui. A continuar caminhando comigo, porque há ainda tanto para descobrir sobre você mesmo. E eu estarei aqui para te lembrar sempre do que você já sabe. Mesmo que às vezes esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Então, se sentir que estas palavras tocaram em algo que você já carrega no peito,
considere se inscrever aqui para não perder as próximas conversas que teremos. Cada uma delas é um passo a mais nessa espiral que, aos poucos, te leva de volta para si mesmo. Porque é isso que você merece: voltar para casa, voltar para si, voltar a ser inteiro. E mesmo que a estrada ainda pareça longa, você já começou a percorrê-la. Isso por si só já é uma vitória. Você já está indo na direção certa. E à medida que você continua descendo essa espiral, algo inesperado começa a acontecer. Você percebe que, por trás do medo, existe um silêncio. Um silêncio profundo, quase incômodo no começo, mas que aos poucos se revela como um espaço onde a verdade começa a se mostrar. Você se dá conta de que, por toda a sua vida, você não fugia apenas da dor, você fugia do silêncio. Porque no silêncio você finalmente escuta a si mesmo. E nem sempre gostamos do que ouvimos. É nesse silêncio que você começa a notar uma outra dimensão da sua história. Até aqui, você acreditava que o vício era só uma guerra entre você e a substância, entre você e o hábito. Mas não é. Essa guerra sempre foi entre você e você mesmo. E no fundo, a substância não era nada além de uma trégua temporária. Um armistício improvisado para adiar um encontro inevitável, o encontro com as suas próprias sombras. E agora você está aqui, diante delas, sem os ruídos da distração, sem os falsos anestésicos. Só você e elas. As memórias que doem, as culpas que pesam, as perguntas sem resposta, as feridas que ninguém nunca quis ver. Você talvez já saiba os nomes delas: vergonha, rejeição, abandono, solidão. Cada uma espera, paciente, pelo momento em que você finalmente pare de correr. E você começa a perceber que essas sombras não são tão ameaçadoras quanto pareciam de longe. Não são monstros, como você acreditava. São versões suas que não tiveram chance de ser ouvidas, de ser acolhidas, de existir sem medo. A criança que chorava no escuro esperando por alguém que nunca veio. O adolescente que aprendeu a engolir a raiva para não ser castigado. O adulto que disfarçou a tristeza com piadas para não ser visto como fraco. Elas estão todas aqui. E elas não querem te punir. Só querem que você olhe para elas e diga: eu vejo vocês. Eu sinto vocês. Eu não vou mais virar as costas para vocês. É nesse momento que você entende por que nunca foi suficiente apenas parar de beber, parar de fumar, parar de comer compulsivamente, parar de trabalhar até a exaustão. Porque nada disso toca a raiz do problema. Nada disso chega até onde a dor realmente mora. A raiz está aqui, no inconsciente. Um território misterioso, mas não hostil. Cheio de símbolos, sonhos, memórias, e também de forças criativas que você ainda nem conhece. O vício foi apenas a maneira que o inconsciente encontrou para chamar a sua atenção, para te obrigar a olhar para dentro. E quanto mais você olha, mais você percebe que por trás de tudo isso existe um pedido legítimo. Um pedido de amor próprio. Um pedido para que você pare de se abandonar toda vez que as coisas ficam difíceis. Porque é exatamente isso que você fazia: se abandonava. E quando se abandona, é inevitável buscar refúgio em algo, mesmo que esse algo te destrua pouco a pouco. Agora você está aprendendo que existe outro caminho. Um caminho que não exige que você lute contra si mesmo. Que não exige que você finja ser alguém que não é. Que não exige que você silencie as partes que mais doem. Esse caminho é feito de pequenas decisões conscientes. De um novo hábito. Talvez estranho no início, o hábito de escutar. Escutar o que a sua raiva está dizendo em vez de sufocá-la. Escutar o que a sua tristeza está pedindo em vez de ignorá-la. Escutar o que a sua solidão está ensinando em vez de escondê-la sob camadas de prazer imediato. E cada vez que você escuta, algo muda. Você sente que a dor diminui um pouco. Não porque ela desaparece, mas porque agora ela é dividida com a sua consciência. E aquilo que é dividido com a consciência perde a capacidade de te dominar. A dor não precisa mais se transformar em vício. Ela pode simplesmente ser dor, e com o tempo, ela pode até se transformar em sabedoria. É assim que o inconsciente trabalha. Primeiro ele grita, depois ele sussurra. Primeiro ele machuca, depois ele ensina. Mas para isso, você precisa estar disposto a ouvir. E ouvir é difícil, eu sei. Às vezes dói mais do que qualquer abstinência.
porque ouvir significa lembrar, sentir e encarar. E ainda assim, esse é o único caminho, porque não existe cura sem escuta. Não existe libertação sem encontro. Não existe você inteiro sem as partes que você tentou deixar para trás. E aqui você está agora, sentado com suas sombras, pela primeira vez sem fugir, sem negociar, sem tentar ser outra pessoa, só você inteiro. E talvez isso já seja o começo daquilo que você sempre procurou sem saber: paz. Não a paz artificial do entorpecimento, mas a paz real, que nasce quando você deixa de ser inimigo de si mesmo. A jornada continua, mas você já começou a trilhar a estrada mais importante de todas, a estrada de volta para casa. E a casa sempre foi dentro de você. E ao se sentar diante das próprias sombras, algo inesperado começa a se revelar. Você percebe que aquelas partes suas, que durante tanto tempo julgou indesejáveis, não são apenas dor, não são apenas feridas abertas ou memórias pesadas. Elas também guardam forças que você sequer imaginava possuir. Você nota, pouco a pouco, que atrás da vergonha existe sensibilidade, que por trás da raiva existe um desejo legítimo de justiça, que dentro da tristeza existe amor. Um amor tão grande que doeu por não ter para onde ir. E é neste instante que você compreende por que nunca conseguiu se livrar delas à força. Porque elas não foram feitas para serem arrancadas. Elas foram feitas para serem acolhidas. Elas não são o problema, são o começo da solução. Essa é a virada silenciosa, quase imperceptível, mas transformadora. O que antes parecia um campo de batalha começa a se mostrar como um jardim abandonado. E você começa a perceber que sempre houve vida ali, só precisava ser regada com atenção. Nesse processo, você nota também os padrões que a sua mente construiu para sobreviver. As máscaras que você vestiu para não ser ferido. As mentiras que contou a si mesmo para não enfrentar o que sentia. Você recorda de tantas vezes em que, mesmo sem querer, sorriu para esconder o choro, ajudou para não ser rejeitado, se calou para não ser julgado. E percebe como cada uma dessas estratégias custou um pedaço de você. Mas aqui, no silêncio desse encontro interior, você não precisa mais mentir. Aqui você é visto, finalmente visto, por si mesmo. Essa honestidade dói, porque pela primeira vez você se dá conta de que também foi você quem perpetuou a sua própria dor, que escolheu repetir comportamentos destrutivos, que se afastou das pessoas que podiam te amar de verdade, que preferiu a falsa segurança do vício ao risco de se olhar no espelho. Mas junto com a dor vem algo mais: liberdade. Porque a partir do momento em que você admite que esteve se ferindo, você também admite que pode escolher algo diferente. E isso exige coragem. Porque agora você não pode mais se enganar dizendo que não é responsável. Você começa a entender que a mesma mão que te machucou também pode te curar. Que a mesma mente que te sabotou pode se tornar sua aliada. Que a mesma alma que te empurrou para a escuridão é capaz de te conduzir de volta à luz. E a cada pequena escolha que você faz para se manter presente, para não ceder ao impulso de fugir, você fortalece essa nova relação consigo mesmo. Você começa a confiar que pode suportar o que sente sem precisar se destruir. Você percebe que a dor, quando encarada, não te engole, ela te revela. Você descobre que há muito mais em você do que só as feridas. E isso não significa que você nunca mais vai sentir medo. Não significa que nunca mais vai escorregar. Significa apenas que agora você sabe o caminho. E esse caminho não é para frente nem para trás. É para dentro. É ali que mora a chave que você sempre procurou fora. Você começa a perceber que tudo aquilo que você buscava no vício, alívio, pertencimento, aceitação, amor, já existe dentro de você. Só que você nunca foi ensinado a acessá-lo. Nunca foi ensinado a ficar quieto o bastante para ouvir a sua própria voz. E agora, finalmente, você escuta. Você escuta a criança que você foi pedindo colo. Escuta o adolescente revoltado pedindo compreensão. Escuta o adulto cansado pedindo descanso. Escuta o ser humano que você sempre foi pedindo para ser inteiro. E enquanto essa escuta se aprofunda, você começa a sonhar diferente. Sonha com lugares que nunca visitou, mas que sente como se fosse em casa. Sonha com pessoas que não conhece, mas que parecem reconhecer você. Sonha com símbolos: água, fogo,
portas, espelhos. Todos eles carregam mensagens do inconsciente, lembrando você de que nada está perdido, lembrando você de que toda dor contém um sentido. E quando você acorda desses sonhos, algo dentro de você se sente menos pesado, porque você começa a entender que não há nada de errado em sentir o que você sente, que sentir é humano, que sentir é um dom, e que a sensibilidade que antes parecia sua fraqueza é, na verdade, a sua força. Você ainda não sabe como vai ser o amanhã, mas pela primeira vez em muito tempo, você não tem medo dele, porque você finalmente entendeu que a cura não está no destino, mas no caminho, e que a cada passo consciente, a cada escolha honesta, a cada momento em que você escolhe ficar presente em vez de fugir, você já está curando. E se essas palavras tocaram algo em você, se você sentiu esse jardim esquecido dentro de si começar a florescer, lembre-se. Essa é a prova de que você está vivo. E estar vivo é a maior chance que você tem de se transformar. Se em algum momento você quiser, marque esse momento com um gesto simples. Um clique que diga a si mesmo: eu estou aqui, eu reconheço o meu caminho. Porque até mesmo um gesto pequeno pode ser um lembrete de que você está escolhendo seguir, escolhendo não desistir de si mesmo. E isso já é imenso. À medida que você caminha mais fundo nessa estrada de volta para si mesmo, um novo desafio começa a se desenhar diante dos seus olhos. Não é mais a dor que te assusta agora, é o vazio que sobra quando ela finalmente se aquieta. O vazio que surge quando você para de fugir, quando o vício já não dita cada instante da sua vida. Esse espaço silencioso, nu e sem respostas, pode ser tão avassalador quanto as recaídas que você tanto teme. Porque pela primeira vez, não há ninguém para culpar, nenhum hábito para esconder sua própria solidão. Há apenas você, e as perguntas que ecoam dentro de você como um templo oco. O que você vai fazer com esse espaço? O que você vai construir sobre essas ruínas que finalmente decidiu encarar? Essa é a pergunta que todos nós encontramos quando escolhemos olhar para dentro, o que dá sentido à minha existência, além da dor. E é aqui que muitos desistem, não por fraqueza, mas porque ainda não aprenderam a olhar para esse vazio como um convite. Você precisa entender que esse vazio não é um castigo. Ele não é um erro. Ele não é o reflexo de algo quebrado em você. Ele é o solo fértil onde a sua nova vida pode começar a crescer. Porque todo nascimento exige primeiro um espaço livre, um ventre escuro, um silêncio que antecede a palavra. Esse é o estágio em que você para de sobreviver apenas para não sofrer, e começa a viver em busca de algo maior. Mas é também aqui que você vai descobrir que a dor não era a única coisa que moldava quem você era. Você começa a perceber quantas pequenas mentiras você contou para si mesmo ao longo dos anos. Como você construiu máscaras para agradar, para se encaixar, para evitar rejeições. E agora essas máscaras começam a cair, uma a uma. E sob elas você encontra um rosto que talvez não reconheça de imediato. Esse rosto é o seu verdadeiro eu, não a pessoa que você teve que ser para sobreviver, mas a pessoa que você sempre foi, mesmo quando não percebia. Essa descoberta não vem sem resistência, porque existe uma parte em você que ainda acredita que ser amado depende de agradar, que ser aceito depende de se esconder, que ser digno depende de se anular. Essa parte vai gritar, vai espernear, vai tentar te convencer de que é perigoso demais ser quem você é de verdade. Mas essa mesma parte, se ouvida com paciência, vai revelar que tudo o que ela sempre quis foi ser aceita também. E assim você começa a perceber que a luta que você acreditava ser contra o mundo, contra as pessoas que te machucaram, contra a substância que te consumia, sempre foi contra si mesmo, contra a sua recusa em ser inteiro. E você percebe, com um nó na garganta, que essa recusa nasceu do medo de não ser amado se você se mostrasse por completo. Mas a verdade, ainda que difícil de engolir, é que você nunca vai se sentir verdadeiramente amado enquanto continuar escondendo quem você é. Nesse ponto, você começa a lembrar que até mesmo as sombras que você rejeitou são parte da sua história. Que cada pedaço seu carrega uma verdade, um aprendizado, um sinal de vida. Que não existe luz sem sombra, assim como não existe você sem suas falhas. E que talvez, só talvez, as pessoas que realmente valem a pena conhecer você não estão interessadas na sua máscara, mas em quem você é por trás dela. Esse é o trabalho mais árduo que alguém pode fazer,
se reconciliar com todas as suas partes, olhar para cada uma delas e dizer: eu vejo você, eu reconheço você, eu não vou mais tentar te expulsar. E assim você começa, pela primeira vez, a se sentir inteiro. Não perfeito, não curado, não acima da dor, apenas inteiro. E é nesse estado de inteireza que você começa a compreender o verdadeiro significado de liberdade. Porque liberdade não é estar livre de problemas. Não é nunca mais sentir vontade de fugir. Não é se tornar inabalável. Liberdade é ser capaz de sentir tudo o que há para sentir sem precisar mais se machucar para suportar. Liberdade é poder escolher com consciência, mesmo quando a escolha é difícil. Liberdade é finalmente perceber que você não é refém do passado nem escravo do medo. A partir daqui, você passa a notar que a vida não vai mais girar em torno de apagar incêndios internos. Ela vai ganhar cor, textura, significado. Pequenos detalhes, antes invisíveis, passam a brilhar aos seus olhos. A risada sincera de alguém, o toque de sol na pele numa manhã qualquer, o som da própria respiração quando você se deita à noite em paz. Tudo isso sempre esteve aqui, mas você não podia enxergar, ocupado demais tentando se esconder de si mesmo. Agora você começa a entender que a dor nunca foi o seu maior inimigo. O maior inimigo sempre foi o abandono de si mesmo. E que agora, ao finalmente escolher permanecer presente, você não só transforma a sua própria vida, como também começa a inspirar outras vidas ao redor sem sequer perceber. Esse vazio que antes parecia insuportável se torna, pouco a pouco, a sua maior dádiva. Porque é nele que nasce a possibilidade de um recomeço. E você percebe que cada passo nessa jornada é, na verdade, um ato silencioso de amor próprio. E amor próprio não é sobre dizer que você merece tudo. É sobre finalmente entender que você merece ser inteiro. Porque você já é, e sempre foi. E quando você finalmente experimenta essa sensação de inteireza, ainda que por breves momentos, uma nova lição se insinua, talvez a mais difícil de todas: aceitar a responsabilidade pela própria vida. Porque agora, sem o véu do vício para culpar, sem a máscara para esconder, sem o passado para justificar cada escolha inconsciente, você se vê diante da verdade nua. Ninguém além de você pode escrever o que vem a seguir. E essa constatação pesa. Não mais a dor do abandono, não mais a fome por anestesia, mas o peso inevitável da liberdade. Porque ser livre é também ser responsável. Por si mesmo. Pelos sentimentos que decide cultivar. Pelas palavras que escolhe dizer. Pelas ações que coloca no mundo. Ser livre não é apenas um alívio. É também um chamado. Um convite para assumir as rédeas da própria jornada, mesmo sabendo que ela será repleta de incertezas. É nesse ponto que muitos querem recuar. Porque, paradoxalmente, a dor familiar do vício parecia menos assustadora do que o território desconhecido da escolha. A dor era conhecida, previsível, mas a responsabilidade, ela exige que você permaneça atento mesmo quando a tentação da fuga se apresenta. Ela exige que você olhe para o espelho sem desviar os olhos, dia após dia. E então você começa a perceber quantas vezes, mesmo sem perceber, você ainda se pega buscando desculpas. Pequenas armadilhas que sua mente coloca para si mesma. Eu sou assim por causa do que fizeram comigo. Eu não tenho culpa. Eu só não sei ser diferente. Eu não consigo porque ninguém nunca me ensinou. É verdade que a ferida não foi escolha sua. Mas a cura, sempre será. Não se trata de romantizar sofrimento nem de culpar você pelas injustiças que sofreu. Trata-se de reconhecer que agora, você tem poder sobre o que vai fazer com tudo isso. Que as cicatrizes são suas para carregar, mas também são suas para resignificar. Que você pode deixá-las pesar para sempre, ou pode transformá-las em força. Essa transformação não é imediata. Ela se dá nos pequenos atos diários. Em cada escolha de estar presente, em cada vez que você diz não para a velha voz dentro de si que pede para você desistir. Em cada vez que você respira fundo e responde à vida com calma em vez de reagir com impulso. Em cada noite em que você se deita e sabe que fez o que pôde naquele dia, mesmo que não tenha sido perfeito. E nesse caminho, você começa a notar uma outra face da dor. Ela não some, mas muda de qualidade. Ela deixa de ser um inimigo e se torna uma mestra. Você começa a escutar nela orientações preciosas,
sobre quem você era, sobre quem você ainda pode ser, sobre onde a sua alma anseia por ir. Cada lembrança dolorosa, cada sombra que ainda te acompanha, cada vez que a recaída sussurra, tudo isso passa a ser não uma sentença, mas um lembrete. Um lembrete de que você não está aqui apenas para sobreviver, mas para se descobrir. Você entende que responsabilidade não significa que você precisa carregar o mundo nas costas, nem que você nunca mais vai tropeçar, nem que agora você tem que se tornar impecável. Não, ser responsável é apenas parar de se abandonar, é estar presente para si mesmo, mesmo quando tudo parece querer te arrastar de volta. É segurar a própria mão no escuro e dizer: eu fico, eu não vou embora de mim de novo. E aos poucos, você percebe como essa postura muda tudo. Muda a maneira como você se relaciona com os outros, porque agora você já não precisa que eles preencham buracos em você. Muda a forma como você encara o futuro, porque agora você já não o teme como antes. Muda a maneira como você olha para si mesmo no espelho, porque agora, apesar de todas as marcas, você consegue ver alguém digno de respeito olhando de volta. Essa dignidade não é dada por ninguém. Não é validada por aplausos. Não é conquistada por heroísmo. Ela surge silenciosa quando você decide viver a vida não mais como vítima, mas como protagonista. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você entendeu que não existe caminho mais sagrado do que escolher a si mesmo todos os dias. Você começa a vislumbrar um novo tipo de força dentro de si. Não aquela força endurecida, que finge que não dói, mas uma força suave, enraizada, que reconhece a própria fragilidade sem deixar que ela te defina. Uma força que não se mede em vitórias visíveis, mas em cada vez que você cai e ainda assim decide se levantar. E de repente, você percebe, você já não é mais a mesma pessoa que um dia implorava por alívio em qualquer garrafa, em qualquer distração. Você não é mais apenas aquela criança ferida, aquele adulto cansado. Você é alguém que aprendeu a carregar a própria história com humildade e coragem. Alguém que ainda sente medo, mas já não deixa que ele decida tudo por você. Essa é a semente de algo ainda maior, a maturidade emocional. Aquela que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa mais fugir de si, que não se deixa mais escravizar por velhos padrões. E é assim que você percebe, finalmente, ninguém virá te resgatar, porque o resgate nunca esteve do lado de fora. Ele sempre foi um movimento interno, e agora você entende, não como uma ideia bonita, mas como uma verdade vivida, que a vida não está esperando por uma versão perfeita de você. Ela só está esperando que você finalmente apareça inteiro. E quando você enfim aceita essa responsabilidade por si mesmo, uma outra percepção começa a surgir, silenciosa, mas intensa. Você começa a enxergar como suas feridas se entrelaçam às feridas do mundo, como suas dores individuais refletem uma dor coletiva muito maior. Como cada vez que você mergulhou no vício para silenciar o que sentia, você estava, na verdade, ecoando a história de milhares que também carregam esse mesmo peso, esse mesmo medo, esse mesmo vazio. E então algo profundo te atravessa, um sentimento de pertencimento. Não mais aquele pertencimento distorcido que você buscava nos lugares errados, nas pessoas erradas, nas substâncias erradas, mas um pertencimento silencioso, sereno, que vem do simples fato de ser humano. Você finalmente entende que não está sozinho, que cada um carrega sua própria escuridão, que cada um luta suas próprias batalhas invisíveis, e isso não diminui sua dor, mas tira dela aquela sensação de exílio que sempre a fez parecer insuportável. Você percebe que a sua história, com toda a bagunça, todas as quedas e todas as tentativas de recomeço, faz parte de algo maior, que ao se curar, ainda que devagar, você também abre espaço para que outros se curem ao seu redor, que ao ter coragem de olhar para suas próprias sombras, você ensina, mesmo sem perceber, que é possível sobreviver à escuridão. E é nesse ponto que você começa a encarar a compaixão sob um novo prisma, porque você já não julga tanto os outros, você já não apressa os passos de ninguém, porque agora você sabe o quanto pode ser difícil dar o primeiro passo, o quanto pode doer se despir das próprias defesas, o quanto pode parecer impossível continuar respirando quando tudo dentro de você só quer desistir. Você se dá conta de como antes,
quando ainda estava afundado, você projetava a sua dor nos outros, como culpava, como atacava, como se sentia vítima de tudo e de todos. E agora você entende que isso também era um reflexo da sua própria guerra interna. E assim, pouco a pouco, você vai perdoando. Perdoa aqueles que não souberam te amar. Perdoa aqueles que te feriram por ignorância. Perdoa a si mesmo por ter demorado tanto a se enxergar. Essa capacidade de perdoar não surge do nada. Ela brota da dor que você finalmente decidiu sentir por inteiro. Porque só quando você se permite sentir a própria ferida, é que você entende a ferida do outro. E isso transforma tudo. Você começa a enxergar nas outras pessoas a mesma criança ferida que um dia viveu dentro de você. Começa a ouvir nas palavras ríspidas dos outros o mesmo medo que um dia gritou dentro de você. Começa a perceber nos olhos de quem ainda foge a mesma solidão que um dia você tentou afogar. E quando você percebe isso, nasce dentro de você uma espécie de ternura, uma força calma que não tem pressa, não tem raiva, não tem necessidade de provar nada. É a consciência de que somos todos frágeis e fortes ao mesmo tempo, que estamos todos aprendendo a caminhar nessa vida incerta. E talvez nesse momento, você se veja diante de outras pessoas ainda presas aos seus próprios vícios. Pessoas que você ama, pessoas que você mal conhece. E você vai sentir a vontade quase instintiva de salvá-las. Mas agora você já sabe, não é assim que funciona. Ninguém pode caminhar essa estrada por outro. Ninguém pode atravessar as próprias sombras por outro. O máximo que você pode fazer é estar lá, é mostrar que é possível, é ser exemplo silencioso. Porque quando alguém que ainda está no escuro vê você inteiro, mesmo com cicatrizes, mesmo ainda tropeçando às vezes, essa pessoa sente esperança. Sente que talvez ela também consiga, que talvez ela também mereça tentar. E é por isso que, daqui para frente, sua história não é só sua. Ela é um espelho para outros. Ela é um mapa para outros. Ela é um lembrete vivo de que a dor não é o fim. É o início de algo maior. E agora eu te convido a refletir. O que você aprendeu sobre si mesmo ao longo dessa jornada? Que verdade surgiu do silêncio quando você teve coragem de escutar? Que parte de você foi resgatada quando você finalmente parou de fugir? Essas perguntas não são só para você guardar para si. Quando você se atreve a compartilhar o que descobriu, você ajuda outros a encontrarem suas próprias respostas. Você ajuda outros a perceberem que não estão sozinhos. Então eu te pergunto, qual foi a lição mais valiosa que você encontrou no meio da sua própria escuridão? Qual sombra, ao ser enfrentada, te ensinou algo que você jamais imaginou? Escreva, comente, coloque em palavras, porque quando você fala, você organiza, quando você escreve, você ilumina, e quando você compartilha, você se torna mais leve, e ajuda alguém que talvez estivesse precisando exatamente disso para dar o próximo passo. Suas feridas contam uma história que o mundo precisa ouvir. Não esconda a luz que elas trazem. E quando você finalmente tem coragem de compartilhar sua história, algo surpreendente acontece. Você percebe que não está apenas ajudando os outros, está ajudando a si mesmo também. Porque cada vez que coloca em palavras aquilo que viveu, cada vez que dá forma à sua dor e à sua superação, você retira mais um pouco do peso que carregava em silêncio. Você devolve ao mundo uma parte da sua sombra transformada em luz, e isso por si só é um ato de cura. E é nessa fase que você começa a notar os detalhes sutis da sua nova vida. A maneira como respira com mais profundidade sem nem perceber. A forma como seu olhar repousa sobre as pessoas, não mais com desconfiança, mas com curiosidade. Você percebe que não precisa mais estar sempre em estado de defesa. Que não precisa mais se justificar o tempo todo, nem provar nada para ninguém. Porque você, finalmente, confia em quem está se tornando. Essa confiança não é arrogância, tampouco certeza de que nunca mais cairá. Ela é tranquila, serena, como uma raiz que se aprofunda no solo depois de uma longa tempestade. Você sabe que as tempestades virão, porque a vida não deixa de ser desafiadora só porque você decidiu viver conscientemente. Mas agora você se sente enraizado o suficiente para atravessá-las. Você não é mais aquela folha ao vento, jogada de um lado para o outro sem controle. Você é a árvore que balança, mas permanece firme. E nesse novo estado de presença,
você também começa a perceber como as relações ao seu redor mudam. Algumas pessoas que antes te acompanhavam começam a se afastar, não por maldade, mas porque já não falam a mesma língua que você. Outras, inesperadamente, se aproximam, pessoas que reconhecem em você a coragem que um dia você mesmo não enxergava. Você entende que isso faz parte do processo, que algumas conexões se rompem para que outras mais verdadeiras possam florescer. Você também começa a olhar para a sua família com olhos diferentes. Aqueles que te feriram, aqueles que te amaram mal, aqueles que não souberam como cuidar de você, eles continuam sendo humanos. E por mais difícil que seja aceitar, você vê que eles também carregam suas próprias feridas, que nunca foram ensinados a curar. Talvez você não esteja pronto para perdoar tudo, mas já consegue sentir menos ódio, menos rancor. Já consegue sentir uma certa compaixão, mesmo que ainda machuque. E quanto mais você caminha, mais percebe que a jornada não tem um destino final. Ela é feita de ciclos, de quedas e recomeços, de descobertas e esquecimentos. Você vai tropeçar. Você vai se sentir tentado a voltar aos velhos hábitos. Você vai duvidar de si mesmo de tempos em tempos. Mas a diferença agora é que você não se perde mais por completo. Porque você sempre pode voltar para esse estado de consciência. Sempre pode parar, respirar e lembrar de quem você é. Essa lembrança não é algo que alguém possa tirar de você. Não importa quantas vezes o mundo tente te convencer de que você não vale nada. Não importa quantas vezes a velha voz interna ainda murmure mentiras ao seu ouvido, você sabe. Você sabe que não é só o que sofreu, nem apenas o que fez de errado. Você sabe que há algo em você que sempre mereceu amor, mesmo antes de provar qualquer coisa. E essa é talvez a maior conquista dessa caminhada, olhar para si mesmo e finalmente se tratar com gentileza. Porque durante tanto tempo você acreditou que precisava ser duro consigo mesmo para ser forte, que precisava se punir para não falhar de novo. Mas agora você entende que a verdadeira força nasce do cuidado, da paciência, do acolhimento. Você começa a falar consigo mesmo com mais delicadeza. Ao invés de dizer, você estragou tudo de novo, você diz, eu entendo por que você agiu assim, mas podemos tentar diferente amanhã. Ao invés de se abandonar à vergonha, você respira e se lembra, cada pequena tentativa já é um passo adiante. E isso muda tudo, porque ninguém consegue florescer em solo seco, sob o peso constante da crítica. Mas quando você se oferece um pouco de compaixão, você cria dentro de si um terreno fértil para crescer, para criar, para amar. E é nesse espaço interno que você começa a sonhar de novo. Não só sonhar no sentido literal, mas também imaginar possibilidades para a sua vida. Coisas que antes pareciam distantes, impossíveis e reais, agora ganham forma. Talvez um novo trabalho, talvez um relacionamento mais saudável, talvez uma viagem, um projeto, uma nova forma de servir ao mundo. Você começa a perceber que está aqui para muito mais do que sobreviver. Esse é o início de um novo capítulo, não livre de dificuldades, mas repleto de significado. Porque agora, você não foge mais de quem é. Agora, você não precisa mais se perder nos vícios, nas distrações, nas máscaras. Agora, você caminha inteiro, mesmo que aos poucos. Porque agora, você compreendeu, a vida não pede perfeição, ela pede presença. E isso, você já aprendeu a oferecer. E quando você se dá conta dessa nova presença em si mesmo, começa a perceber o quanto ela impacta o mundo ao seu redor, mesmo sem você tentar conscientemente. Há algo em alguém que já atravessou as próprias sombras e decidiu permanecer inteiro, que transforma a energia dos lugares por onde passa. Você nota isso nos detalhes, no modo como um desconhecido sorri de volta quando você o olha nos olhos com sinceridade, ou no jeito como alguém respira mais fundo quando se senta ao seu lado, sentindo, talvez sem saber porquê, que está seguro ali. Essa presença, essa inteireza que você carrega agora, não é barulhenta. Não é feita de discursos, nem de grandes gestos heróicos. Ela se mostra nos silêncios, na firmeza tranquila com que você diz, não quando antes teria cedido por medo de desapontar. Na calma com que escuta alguém que está no auge do desespero, sem tentar consertar nada imediatamente. No cuidado com que você não se abandona mais só para salvar os outros.
Porque agora você sabe que estar inteiro não significa carregar o mundo às costas. Significa ser um farol para aqueles que ainda estão perdidos, sem, no entanto, mergulhar no mar para afundar com eles. Significa estender a mão para quem quer sair da escuridão, mas não ser arrastado por quem ainda escolhe permanecer nela. Você começa a perceber também que nem todos vão compreender essa sua nova forma de existir. Algumas pessoas vão se sentir ameaçadas por sua paz. Outras vão acusá-lo de egoísmo, porque já não podem mais manipular sua culpa para que você faça o que elas querem. Mas agora você entende, não é sua obrigação convencer ninguém. Sua única obrigação é ser fiel a si mesmo. E por mais doloroso que seja, você aprende a soltar a mão de quem insiste em permanecer preso ao próprio sofrimento, não por falta de amor, mas por respeito a você e a eles. Nesse caminho, você nota como a vida ganha nuances que antes passavam despercebidas. Porque antes, você vivia anestesiado, sempre ocupado em fugir da dor, sempre girando em torno do vazio que te consumia. Mas agora, você enxerga cores que antes não via. Pequenas belezas, a luz filtrada por uma janela, o som da chuva à noite, o cheiro de pão saindo do forno. Coisas simples, mas que de repente têm significado, porque você aprendeu a habitar o presente. E ao mesmo tempo, você percebe que a dor ainda existe. As sombras ainda existem. As memórias ainda existem. Mas você não é mais definido por elas. Elas estão em você, mas não são você. Você pode senti-las sem se afogar nelas. Você pode lembrar sem ser consumido. Você pode até falhar, tropeçar, e ainda assim permanecer inteiro. Porque agora você sabe voltar. Agora você confia no caminho de volta. E aos poucos, essa consciência vai se enraizando tão fundo que se torna natural. Você não precisa mais se lembrar a todo instante de quem quer ser. Você simplesmente é. E mesmo que os outros não percebam o quanto custou chegar até aqui, você carrega a dignidade silenciosa de quem já conheceu o fundo do abismo e escolheu, todos os dias, não se deixar afundar de novo. Essa escolha é diária. Nunca é fácil. Nunca é automática. Mas ela vai se tornando mais leve conforme você se acostuma a se ver como realmente é humano, imperfeito, mas digno. Sempre digno. E aí algo ainda mais profundo acontece. Você começa a desejar para os outros o que um dia desejou para si. Você começa a olhar para as pessoas não com pena, nem com julgamento, mas com esperança. Porque se você conseguiu, por que elas não conseguiriam? Você começa a perceber que não importa o quão ferido alguém esteja agora, há sempre uma centelha ali dentro, esperando para ser reacesa. E essa visão muda a maneira como você se relaciona com tudo. Você já não busca em ninguém a validação que antes tanto precisava. Já não tenta se encaixar onde não cabe. Já não se deixa esvaziar para caber na expectativa dos outros. Porque você entendeu que não há nada mais sagrado do que estar inteiro. E ninguém pode dar isso a você além de si mesmo. É nessa inteireza silenciosa que você começa a perceber um propósito mais amplo surgindo dentro de si. Não um propósito imposto por fora, nem uma missão que precise ser reconhecida pelos outros, mas um propósito que nasce do simples fato de ser quem você é, de estar vivo, de ocupar o seu lugar no mundo com honestidade e amor. E você percebe então que a jornada não foi em vão, que cada dor, cada erro, cada queda teve um sentido. Que a pessoa que você se tornou é feita exatamente desses pedaços colados, dessas sombras integradas, desses momentos em que você escolheu não desistir. Esse é o momento em que você olha para trás e vê não apenas a distância que percorreu, mas também a beleza da estrada. Porque ela não te levou a um final perfeito, mas te trouxe de volta para casa, para dentro de si, para a verdade que você passou a vida inteira tentando encontrar fora, e que sempre esteve aqui, esperando por você. E quando finalmente você se dá conta de tudo o que atravessou, de tudo o que suportou, de cada sombra que olhou nos olhos sem mais fugir, uma profunda gratidão começa a brotar dentro de você. Não apenas por ter sobrevivido, mas por ter transformado cada ferida em chão, cada queda em caminho. É quase como se você fosse outra pessoa, mas não é. Você não se tornou alguém diferente. Você apenas removeu as camadas que escondiam quem você sempre foi. Essa percepção não vem com alarde, nem com fogos de artifício.
Ela vem mansa, como um sopro. E nesse sopro, você entende, cada lágrima, cada erro, cada vício, cada luta, foram necessários para chegar aqui. Não para te destruir, mas para te reconstruir. Para que você pudesse enfim se olhar no espelho e reconhecer a si mesmo com ternura, sem vergonha, sem máscaras. E agora, aqui, você respira diferente. É como se o ar tivesse mais peso, mas também mais perfume. Como se o silêncio não fosse mais ameaça, mas convite. Como se a vida deixasse de ser um castigo e passasse a ser uma dança. Uma dança às vezes lenta, às vezes caótica, mas sempre sincera. Você entende que as memórias dolorosas continuarão existindo, que os gatilhos às vezes tentarão te arrastar de volta para a velha dor, que a voz da dúvida ainda sussurrará nos momentos de cansaço. Mas nada disso importa mais como antes. Porque agora, você já sabe responder. Agora você já sabe voltar para si. E com essa serenidade que cresce dentro de você, surge também um senso de responsabilidade ainda maior. Porque você entende que o que descobriu aqui, não é só para você. É também para quem ainda não chegou até aqui. Para quem ainda tropeça no escuro, acreditando que não há saída. Para quem ainda acredita que sua dor é maior que sua vida. E você sabe que não é verdade. Que ninguém está destinado a ser apenas ferida, apenas vício, apenas sofrimento. Que todos carregamos uma centelha, mesmo que escondida, mesmo que sufocada, que só espera a chance de brilhar. Por isso, você se levanta todos os dias com um novo propósito. Não o propósito de salvar ninguém, porque essa tarefa é de cada um, mas o propósito de existir como prova de que é possível. De que mesmo caindo 1000 vezes, você pode escolher se levantar pela 1000ª. E talvez seja por isso que você esteja aqui agora. Talvez seja por isso que tenha chegado até o fim desta conversa. Porque lá no fundo, mesmo quando já não acreditava em si mesmo, ainda havia uma voz pequena sussurrando que você merecia mais. E essa voz, hoje, está mais forte. Então eu quero que você saiba. Eu vejo você. Eu vejo a coragem silenciosa que você carregou para continuar caminhando mesmo sem ninguém aplaudir. Eu vejo o medo que você enfrentou, mesmo tremendo. Eu vejo a sua vontade de viver, mesmo quando parecia faltar sentido. E eu quero te lembrar, não importa o que aconteceu antes. O que importa é o que você faz com tudo isso agora. Você tem nas mãos algo valioso demais para deixar escapar. A oportunidade de transformar sua própria dor em sabedoria, sua própria luta em esperança, sua própria história em inspiração. E se em algum momento você duvidar disso, volte aqui, releia. Permita-se lembrar que você não está só, que cada um de nós carrega sua própria jornada, e que quando compartilhamos, quando nos abrimos, quando temos coragem de dizer em voz alta o que antes ficava preso dentro, algo muda, algo cura, algo se ilumina. Por isso, se essas palavras tocaram em você, mesmo que só um pouco, eu te convido a não guardar isso só para si. Escreva nos comentários o que você sentiu, o que você descobriu, o que você vai levar daqui. Porque quando você compartilha, você não só fortalece a si mesmo, você também acende a luz para alguém que ainda está na escuridão. E se essa jornada fez sentido para você, curta esse vídeo como quem agradece a si mesmo por ter chegado até aqui. Porque só você sabe o quanto custou dar esse passo. E inscreva-se, porque este é só o começo de um caminho ainda mais profundo. Ainda há tanto a dizer, tanto a explorar, tantas verdades que o mundo esconde de nós e que precisamos aprender a ver. Você é privilegiado por ter chegado até aqui. Não porque eu diga, mas porque poucos têm coragem de se olhar de verdade. Poucos têm coragem de descer até o fundo e trazer de lá um pedaço de si mesmo de volta. E você fez isso. Então se olhe no espelho esta noite e reconheça, você não é sua dor. Você é a pessoa que sobreviveu a ela, e escolheu transformar-se, que não desistiu de si mesmo. E por isso, por tudo isso, obrigado por estar aqui, por ter me deixado falar com você, por ter me deixado caminhar ao seu lado nesta travessia. Que você nunca mais se esqueça do que descobriu hoje, porque ninguém pode tirar de você a verdade de quem você é, nunca mais.